Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação aqui nesta quarta-feira de calor na Baixada Santista. Hoje vim de VLT, o VLT que o Augusto, Guto, Manuel, todo mundo nessa bancada aqui do Ação e Reação reclamava do percurso. Hoje o VLT ajudando muita gente, de São Vicente para Santos, né? Ajudando, anda um pouquinho lá da Tamandaré até ali o canal, perto do canal 4 ali, depois pega aqui, desce, anda mais 5 quadras, está aqui, né? No Ação e Reação. Foi até tinha gente pedindo esmola no VLT, né? Pô, pensei que era só quando tá de carro que tinha malabares, esmola, mas até na porta do VLT, do pobre trabalhador, né? Tá? Tem gente pedindo esmola, a situação não tá fácil não, tá complicada. Hoje, dia 30 de maio de 2018, dia do geólogo, né? Recebendo aqui o doutor Aldo Santos Pinto, pós-graduado em Direito Constitucional, pós-graduando em Direito Empresarial, advogado muito conhecido na região, e também o jornalista Guto Brito, né? O corintiano Guto Brito, preocupado, assim como o doutor Aldo preocupado com o Santos, né? Que não joga, que não anda. O Guto Brito preocupado com o Corinthians, que trocou de treinador, né? O Carille foi lá para as Arábias ganhar 1.200.000, 1,5 milhão, que seja feliz, um grande treinador o Carille. E o Loss, assistente do Carille, né? Que também era assistente do Tite, que deu uma patinada aí, jogou bem contra o Milionários e perdeu. E não jogou tão bem assim no jogo, falha do garoto lá e tal, e perdeu novamente 2 jogos seguidos, o que é difícil para o Corinthians atualmente, perder 2 jogos seguidos, né? Bem difícil, né? Que tem sempre um time competitivo, tem o 12º jogador que às vezes ajuda, como eles mesmos falam, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar com o Guto Brito e com o Aldo Santos Pinto. Você está participando do programa pelo canal 11 da NET ao vivo, mesmo com a dificuldade de combustível ainda presente na Baixada, né? Nós estamos aqui fazendo o programa ao vivo, que vai ser reprisado ou repetido às 11 horas. E com uma nova reprise à 1h da manhã, já de quinta-feira do feriado. Hoje nós estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, e também, se você quiser, pelo www.tvcomsantos.com, né? Daqui a pouco na tela aí o canal 11 da NET, o 8 Vivo Fibra e o www.tvcomsantos.com, né? Tá aí, canal 11, canal 8 e o por internet. Também, se você quiser mandar pergunta para o doutor Aldo, para o Guto Brito, né? E o Guto se explicando, porque do VLT, porque ele falava que o traçado não era bom, mas também não definia qual traçado. Que se fizesse centro-praia, também complica. Porque aí vão falar que só atenderam a classe alta da cidade, que o centro está meio acabado, tal, também complica. Qualquer traçado ali ia ter crítica, né? Se viesse Jesus Cristo aqui fizesse um traçado, ia ter crítica. Também acho que devia ter chegado até mais perto da ponta da praia também, né? Mas foi o que deu para fazer, né? Melhor isso e agora complementar do que nada, né? Mas quando eu falo isso, muita gente não gosta. Mas eu acho que o traçado, na minha opinião, e sou combatido nos programas que eu vou de rádio e TV, foi um traçado bom, né? Infelizmente, devia ter passado ali a ponte, chegado até a área continental de São Vicente. Aí seria excelente, né? Mas infelizmente não foi possível. Mas daqui a pouco o Guto vai defender o traçado aqui. Greve deve ser encerrada hoje, né? Parece que vai entrar a greve dos petroleiros, essa confusão toda, né? Queria fazer uma pergunta para o telespectador, porque antes da greve, eu paguei R$ 3,89 na gasolina, né? E agora estão pagando R$ 4,50. Poxa, mas se baixou, ou se não vai baixar, está na mesma, por que R$ 4,50, né? Ah, porque não sei o que, poxa. Quando teve tsunami no Japão, o comerciante dava água mineral. Quando tem terremoto nos Estados Unidos, o governo baixa o imposto daquele estado para poder vender com menos 8%, menos 9%, 10%. Ó, na Califórnia não precisa cobrar imposto agora, essa semana. Pode vender lá $10, não precisa cobrar $10,80, $10,90, que é lá a questão do imposto, né? Então, essa questão é bem importante. Aqui no Brasil já tem um aumento de preço. Ah, mas você pega a nota, vai no Procon, é complexo, né? Teve gente que pagou R$ 6,00 da gasolina, né? Quer dizer, aqui tem uma greve, uma paralisação, o cara já quer ganhar lucro na costa dos outros, tal. Então nós temos que evoluir como país também, né? O prejuízo para a Baixada é superior a 600 milhões, né? Fora o prejuízo do Porto. O São Paulo pega o Botafogo, o Verdão pega o Cruzeiro e o Santos amanhã pega o Atlético Paranaense lá em Curitiba, né? Para ver se não cai muito aí o Santos, tem que arrumar um bom resultado, né? 2 supermercados saqueados na região. O Extra da Vila Nova, né? Foi saqueado, 2 pessoas foram pegas, né?
E também na Praia Grande, mais que 20 marginais entraram no supermercado. Meu Deus do céu, né? O cara já está com desabastecimento, venderam menos, tem um monte de funcionário para pagar e ainda rouba o supermercado do pobre coitado. É complicado. Para comentar essas outras questões, como já falamos, né? E vocês podem ligar aí para o 13 99711 5545, o zap, né? Passar uma mensagem para o programa, crítica, sugestão e tal. E também pode ligar para o 13 21 38 4677. Passa o WhatsApp para o celular, ou se você preferir, liga que a Vitória, a Amanda, o Reale, a Gisele, a Thaís, a dona Joana do Café vão atender o telefone, vão marcar o recado e vamos aqui discutir no segundo bloco. Hoje, como é dia par, apresentar primeiro o Dr. Aldo Santos Pinto, advogado, aí pós-graduado. Prazer ter o Aldo aqui no programa, que é difícil, tem muitas coisas no consultório e tal, no escritório, e com certeza às vezes a gente marca e o Aldo não pode vir em função de audiências, e, enfim, de trabalhos profissionais. É isso, Aldo? Boa tarde, Filete. Muito obrigado pela apresentação. Nem sei se mereço tanto espaço aí, tantos adjetivos que você colocou. O que eu aceito com muita honra é o rótulo de estudioso, porque eu me esforço e já disse aqui algumas vezes que você é exemplo para nós, porque não obstante ter atingido aí um patamar que muitos tentam, embora poucos conseguem, você continua estudando, continua mostrando que sem a atualização você não consegue exercer a sua atividade profissional. Agradeço também sempre o carinho que o pessoal aqui da TV Com tem, Thaís e companhia, demais. Agradeço e peço desculpas quando eu tenho que por algum motivo cancelar. E fico muito contente porque lembram de mim, mesmo eu tendo cancelado algum outro compromisso aqui. Eu vou falar pouco porque o Guto foi muito provocado na questão do VLT. Corinthians. O Filete é muito esperto, viu? Porque Sim. Ele aproveita que o programa anterior é de esporte e ele começa o nosso programa de esporte. Pegar audiência. Então ele pega a audiência já do programa anterior e continua com os assuntos que são pertinentes à ação e reação. Teve um dia que o Paulo Alberto não conseguiu responder nenhuma pergunta, que teve uma polêmica e tal, né? E eu estava no programa, então eu peguei as perguntas e começamos a responder aqui eu e o Guto, porque prolongou o esporte, né? Então prolongou o esporte pegando a audiência do Paulo Alberto. Mas só para finalizar esse introito, porque o Filete disse que todos da bancada eram contra o VLT. Naquela época, né? Eu estou na bancada, eu tenho o direito de me manifestar. Acho eu que o VLT já veio atrasado. Ele já deveria estar aqui atendendo a população há muito mais tempo. Tanto é que algumas pessoas brincam, uma brincadeira até que acho que não vai ficar por muito tempo, chamando o VLT de trem fantasma porque ele é vazio. Não é, as pessoas já estão começando a frequentar. E ele vai pegar mesmo, na minha opinião, se nós pegarmos aí programas em que eu tenha participado há alguns anos, eu disse, onde é que o VLT está se integrando com os demais modais de transporte, né? Depois eu conto de uma passagem, de uma viagem que eu fiz, mas o que falta para o VLT, é claro, ele estender os seus tentáculos, ou seja, alcançar mais regiões da cidade e permitir o usuário que utilizar o VLT, com um único bilhete, com um único ticket, por um determinado período, ele tem que ter a oportunidade de utilizar também os ônibus que se aproximam do VLT. Porque senão, muitas vezes, o VLT vai levar a pessoa de lugar algum a lugar nenhum. Ele tem que ter uma integração com os demais modais para que ele, de fato, atenda o seu objetivo. Guto Brito, só para retificar, eu não falei que era contra o modal. Eles eram contra o percurso, que achavam que São Vicente a Santos não resolvia. Mas se quiser fazer Praia Centro, também vão falar que só atendeu a parte alta da cidade, Zona Leste e tal. Então é isso que eu brincava, mas o Aldo não participava desses programas que a gente debatia. Era Augusto, Guto, Manuel Gonzalez está sumido, Manuel, abraço para Manuel, né? E aí eu era voto sempre contrário, né? Isso, Guto. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Aldo. Prazer ter você aqui na bancada dividindo esse espaço. Boa tarde a você, telespectador da TV Com. Um grande abraço. Bom, primeiro deixa eu falar aqui a greve dos caminhoneiros. Eu não entendo greve, um movimento criado lá no século XIX. Uma greve que prejudica a maioria, seja uma greve de todos. Não dá para entender uma greve em que se busca a redução do preço do diesel e essa redução não vai acontecer na prática.
o que vai acontecer na prática, depois dessa greve, é o aumento do diesel, aumento da gasolina, do preço, eu estou dizendo, né? Do etanol, do GNV, do gás de cozinha, do arroz, do feijão, do preço do remédio. Então, a gente precisa entender e perceber o que está acontecendo no nosso país, do nosso lado, e não entrar na onda de que somos todos caminhoneiros, porque não é bem assim, né, gente? Então, você que teve já dificuldade de encontrar um remédio, uma comida, um leite, você sabe do que eu estou falando. A pessoa que faz hemodiálise todo dia, que depende do diesel para ir de uma cidade a outra, não fez hemodiálise. Você que teve uma cirurgia adiada, né? Então, acho que todas essas pessoas, que são a maioria do país, os trabalhadores, não estão contentes com essa greve, a forma como essa greve foi feita. Porque até nisso os caminhoneiros precisavam ter alguém que orientasse eles em questão de comunicação. Você pode fazer uma greve, e essa greve pode atingir o objetivo, mas você tem que garantir que as pessoas tenham um mínimo para poder ir trabalhar, para poder comer, para a polícia poder circular, para a ambulância poder ir para o hospital e buscar o paciente, para o SAMU poder socorrer quem se acidentou. Então, vocês erraram na mão aí quando não perceberam que a briga de vocês pode até ser uma briga de muita gente, mas não é a briga do país inteiro quando vocês prejudicam a maioria das pessoas. Greve não é bagunça. O direito de vocês termina onde começa o direito da população inteira. E aí os governos precisam investir mais no modal ferroviário, na hidrovia. O Brasil, se quiser ser um país integrado e moderno, tem que ver os Estados Unidos e a Europa. Tem ferrovia, tem hidrovia e tem rodovia. O que a gente teve nessa greve foi uma falta de investimento em hidrovia, sucateamento da rede ferroviária, e a gente virou refém da rodovia. Só tem a rodovia. Então, acho que quando a gente quer negociar alguma coisa, a gente tem que sentar, a gente tem que avisar. Não custava nada ir na imprensa e dizer, olha, nós vamos parar, a população se precaver, tenha o seu estoque, porque nós vamos parar, porque nós não estamos tendo essas e essas reivindicações atendidas. Avisar a população, fazer um churrasco antes e avisar, ó, vai parar. Cada um, ó, faz o seu estoque de remédio, você que tem problema de pressão, tome sua vacina, porque vai faltar vacina, né? Greve não é bagunça. E é claro que a greve é política, né, gente? Mais uma vez, a maioria sendo usada como massa de manobra da minoria que quer tumultuar o país. Eu não sou contra o VLT, Eduardo Filete. Não, agora passando, eu sei, mas você falou. Você falou, você depois consertou. Eu não sou contra o modal VLT. O VLT é um metrô de superfície. Santos é uma ilha, é plano. O que eu sempre combati, primeiro, a demora da conclusão da obra, num percurso relativamente pequeno. E o percurso, o VLT seria excelente. São Vicente, área continental, passando pela ponte, Ponta da Praia, para integrar com Guarujá. E fazer um ramal em contrário, fazer uma cruz. Na costa, por exemplo, na praia centro. Como o Aldo falou com muita propriedade, o VLT foi feito por enquanto para ser uma linha turística. Ele tem que se integrar com o terminal de ônibus. O usuário tem que poder pegar o seu bilhete, poder andar no VLT e depois pegar o ônibus que ele vai utilizar para o final do caminho, para onde ele for. E o VLT tem que atender a maioria. Não adianta fazer um percurso lá meia boca só para dizer que tem. Tem que integrar a população. E aí, uma outra questão. As prefeituras precisam investir mais em transporte com combustíveis alternativos. O VLT elétrico ajudou muita gente. A bicicleta, Santos, ajudou muita gente. Por que não a frota toda de Santos? Ou se fazer um plano para se escalonar e deixar toda a frota dentro de algum tempo, toda elétrica, por exemplo? Né? Você vai ajudar a população. Porque, mais uma vez, quem vai pagar a conta de tudo isso é a população que paga imposto. Doutor Aldo, a questão do combustível, né? A gente pagava R$3,89, R$4 em média. E agora estou vendo a R$4,50, R$5. Então aumento de 20%, 18%, 30% até, né? Você acha que normaliza depois isso? Porque o brasileiro não pode querer levar vantagem em tudo, né? Porque a população está precisando. Também acho que muita fila de imposto desnecessária. Tem gente que precisa realmente, mas tem gente que as TVs entrevistaram aí e a pessoa falou, olha, eu estou com meio tanque, mas eu vou estocar, que eu não sei se vai faltar. Se todo mundo pensar assim, vai chegar gasolina no posto, 5 mil litros para cada posto, vai acabar. Quem espera 2 horas vai ter gasolina, quem não espera não vai ter. Também cobrar R$5 e tal,
e depois fala, pega a nota e vai no SIDOC. Mas pô, se for todo mundo no SIDOC também complica, né? Olha o fila do posto ali da divisa, passando São Vicente ali na praia. Filete, eu acho que o pânico que algumas pessoas ficaram, que muitas pessoas ficaram, é que está fazendo com que esse momento seja dessa forma. O preço não é fixo, o preço é livre. Agora, cabe ao consumidor identificar qual é o empresário que está sendo correto nesse momento e qual aquele que está sendo oportunista. Para essa pessoa que tem meio tanque, se ela tiver que subir a serra e descer, ela está se precavendo. Agora, se a pessoa está girando tão somente aqui na cidade e ainda tem meio tanque, é desnecessário pagar o preço que estão cobrando em alguns postos, desnecessário ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, a não ser que a pessoa não tenha mais o que fazer e queira bater papo. Porque tem muita gente que está indo para a fila sem necessidade. Gente tomando cerveja na fila, eu vi já várias vezes. Tem muita gente indo para a fila de posto de gasolina para bater papo. Desculpa, se você tem meio tanque, você usa esse meio tanque por mais 5 dias, qual é a pressa? Qual é a urgência? Mas o que acontece é que nesse momento de um pânico recente, algumas pessoas ficam com medo. Volta, não volta, vai acabar, não vai acabar? Calma. A notícia geral, até por aqueles que estavam fazendo greve, é que vai normalizar. E nós temos Cubatão aqui do lado, a refinaria aqui do lado, nós não temos tantos problemas assim a longo prazo. Calma, eu acho que nesse primeiro momento, quem tem que abastecer é quem de fato está zerado. Quem está zerado não tem jeito. Se está pagando um preço acima do que era praticado, a pessoa tem que avaliar se faz uma reclamação nos órgãos de consumidor ou se eventualmente deixa de frequentar aquele posto de gasolina, porque também o empresário do ramo de posto de gasolina que acha que vai ficar rico também só com essa semana, desculpa, ele tem que avaliar muito bem qual é a imagem que ele está passando para a sociedade. Diferentemente do que o Filete falou, nos exemplos que ele deu, Filete, me permite a discordar, você falou em exemplos de catástrofes naturais, né? Um tsunami, um furacão, o governo subsidiou, o governo americano subsidiou, o japonês também. Aqui não, aqui foi ação provocada pelo homem de maneira oportunista e tem muitos oportunistas pegando a onda da oportunidade. Então, cabe... Não dá para comparar, mas assim... Mas olha só, Filete... O dono de posto de gasolina não tem porque ele pôr para R$5, pô, é um absurdo, né? Ele não teve que matar frangos, porque não teve insumo para alimentar, ele não teve que jogar fora a couve, a alface, ele não teve prejuízo, a não ser a falta de movimento teve prejuízo durante alguns dias. Ele está pagando um monte de funcionário que não trabalhou. Mas perto desses exemplos que eu estou falando, é um exemplo bem menor, um prejuízo bem menor. Um prejuízo que teve uma clínica veterinária, que teve um açougue, que teve até um próprio supermercado, porque eu fui no Extra no sábado, estava vazio. No supermercado Extra, por que vazio? Aí eu conversei com a caixa, doutor, ninguém tem gasolina e tal. A gente está vendo algumas prateleiras vazias, a prateleira do pão aí, ó. Então, também não tinha produto, mas assim, também eles tiveram um movimento inicial, mas também começaram a perder o movimento, né? Se você olhar o jornal de hoje, né, o jornal local de hoje, está o nosso amigo Léo de Carvalho, filho do falecido Walter de Carvalho, e tem um restaurante de comida vegetariana no centro da cidade, um restaurante excelente, e o produto dele... Certamente ele não está conseguindo trabalhar de maneira ideal. Quer dizer, perto de um oportunista, o prejuízo dele é muito maior. E ele já falou que é fim do mês, que cai a venda, e ainda sem ter o produto correto na questão do almoço por quilo. Você vai almoçar no quilo, a parte de verduras e legumes fica limitada. Tem gente que come mais esse tipo de produto. Ele já não vai. Então você já toma um prejuízo, mas no fim do mês você tem que pagar todos os funcionários, né? Mas assim, só para fechar o raciocínio, Filete, até porque nós temos vários ângulos para analisar essa história. O Guto Brito falou muito bem, né? Será que era o momento, era esse o momento, e é essa a forma de se fazer greve? E vou mais além. Então, logo alcançado o objetivo, ou seja, na minha opinião, a gente respeita o trabalhador caminhoneiro, a gente sabe da importância que ele tem para o Brasil, mas a partir do momento em que todas as reivindicações, ao menos aquelas explícitas, nenhuma implícita, né? Todas aquelas explícitas, valor de frete mínimo, redução do preço do óleo diesel, a concorrência ou a participação do caminhoneiro autônomo nas distribuições da Conab, enfim,
todas essas reivindicações, no momento em que elas foram alcançadas, e isso foi anunciado em rede nacional domingo, até entendo que na segunda-feira, em algum lugar difícil do país, não conseguiram chegar à comunicação para dizer tá ok, mas terça, quarta e ontem à noite, os dados oficiais é que ainda tinham 616 pontos de paralisação de caminhoneiros do país. 616 pontos de caminhoneiros paralisados nas estradas do Brasil. Então, na minha opinião, quando se tem uma situação dessa que ultrapassa o que seria o motivo da greve, nós não podemos ficar simplesmente aplaudindo e achando que isso foi uma greve natural. Tem muito interesse aí extremista. Não estou dizendo se é para o lado vermelho, para o lado azul, para o lado coxinha, como falam, ou para o lado mortadela, enfim. Mas uma situação dessa, absolutamente inconsequente, extremista, certamente não é a vontade do povo brasileiro. Aí, Aldo Filete, telespectador, tem o outro lado, a gente também não está falando aqui que o caminhoneiro tem problema, a gente sabe que o imposto no Brasil é muito alto, que a dificuldade no frete, que a condição das estradas, mas eu acho que a gente não pode, uma coisa, outra coisa, como o Aldo colocou, tudo foi atendido dentro do que eles pediram e ainda continuaram aqui hoje em Santos, em Cubatão, a paralisação, a dificuldade de saída e entrada de combustível da refinaria de Cubatão, que é aqui do lado. Então tem o problema do imposto, e aí não é o imposto que atinge só o caminhoneiro, atinge todo mundo. Todo mundo paga muito imposto no Brasil e não tem a contrapartida desse imposto em educação, em saúde, em segurança, em habitação, em emprego. Então, no momento que o Brasil deveria se preocupar em gerar emprego para tirar os 13, 14 milhões de pessoas que estão sem emprego, acontece uma greve dessa. Deviam ter feito greve na Copa, né? Será que na Copa ia ter essa mobilização? Dia do Jogo do Brasil, hoje tem piquete em tal lugar. E aí, Aldo, você falando nas paralisações, a gente vê caminhoneiro sendo agredido, né, que quer sair do movimento, caminhoneiro tendo o caminhão vazado com pedra, né? A imprensa mostrou hoje um caminhoneiro sendo agredido dentro da boleia que ele queria passar. Então isso não é democracia, gente. Quer fazer um movimento? Faz o movimento. Agora, quem quer sair tem que deixar sair. Acabou o movimento. Não tem que colocar fogo em pneu, né? Aí é fácil bloquear. Aí até o Coringa no filme bloqueia, né? Ele coloca fogo, mas ninguém passa. Agora, tem que ter espontaneidade, tem que ter a adesão espontânea, não por indução. Um cegonheiro que teve todo o caminhão carregado com carros, depredado. Quer dizer, isso não é greve, isso é outra coisa, isso é terrorismo, na minha opinião. Bom, fala de sucessão, né? Sucessão estadual. Hoje o Celso Russomano, ontem, né, deu apoio ao Dória. O Dória que está na frente, né, seguido pelo SCAF, depois Márcio França. Mas na parte da rejeição, o Márcio França tem a menor rejeição do que os outros dois. E o Dória vai conseguindo apoios, né, com o Russomano. Márcio França também fez uma atitude bacana, deu um prêmio aí para policial militar que fez uma atitude correta na sua hora de folga, enfim. Mas uma eleição bastante difícil aqui no estado de São Paulo, né? O Márcio França tentando dar aquele toque dele de gestão, né? Tentando até intervir na greve dos caminhoneiros, deu ideias, trabalhou. Quando pegou fogo no prédio em São Paulo, 4 horas da manhã o Márcio França estava lá, né? Foi o primeiro que chegou lá, tal, tentando, embora seja uma coisa municipal da prefeitura, mas foi lá dar o apoio e tal. Então é uma condição complicada, né? Mas como é que você vê a sucessão, Aldo? Dória, que largou a prefeitura com 15 meses, que tem uma rejeição de 2 de cada 3 paulistas de São Paulo, da cidade de São Paulo, de cada 3 paulistas, 2 rejeitam o Dória, porque ele só ficou 15 meses, prometeu, aquela coisa toda. Mas no estado de São Paulo, ele tem a preferência dos eleitores por enquanto. Como é que você vê essa sucessão no estado de São Paulo? Olha, Filete, é muito difícil falar da política nesse momento. Difícil porque eu ainda não sei quais são as bandeiras e, primeiro, não sei quais são todos os candidatos. Nós estamos falando de Dória, temos o Paulo Scaff e o governador em exercício, né, o governador de São Paulo, Márcio França, que é aqui de São Vicente, formado pela Faculdade Católica de Direito, onde eu me formei, enfim. Tem mais alguém? Não, não tem. Esses são os 3 principais. Não, tem o Luiz Marinho, né? O Luiz Marinho do PT, mas está com uma... Segundo a pesquisa... Não... Quais são as bandeiras que eles estão levantando? Porque, por exemplo,
o Dória. O Dória tem uma comunicação daquilo que ele está fazendo sensacional. Ele chegou sacudindo aí o meio público, trazendo uma energia do setor privado que causou aí inveja em todos os políticos. Muitos estão tentando imitar. Eu não moro em São Paulo, eu não sei o que de fato ele fez de bom em São Paulo. Pelo que ele coloca nas comunicações, Instagram, Facebook, eu não tenho, mas certamente é a mesma comunicação, a mesma linha de mostrar o que está sendo feito, ele está fazendo muita coisa. Ao menos ele mostra que começa a trabalhar muito cedo e faz reuniões muito tarde. E cobra, né? E cobra os subordinados. Cobrava do secretariado dele, né? Muito bem. Paulo Scaff, ainda eu não sei como ele seria como um administrador público. Nós até comentamos aqui num programa, lá na Ponta da Praia, aqui em Santos, está visível para nós, nós tínhamos uma escola modelo de mecânica. Até ficavam abertas as portas, né? As pessoas passavam, viam lá os alunos mexendo nos carros. Essa escola veio abaixo e até agora nada foi feito naquele local. Eu não sei se eu posso ligar isso ao Paulo Scaff, porque por conta da Fiesp, ele administra algumas questões ligadas àquela escola, que é SESI, não é isso? Senai. Senai. Tem que ver o contrato de prédio, quem era, pois quem bem, não era. olha né? só, mas nós não temos uma experiência do Paulo Scaff como um homem público. Temos, eu desconheço. E Márcio França? Márcio França tem tudo na mão para mostrar, ele está com a caneta na mão, tem tudo na mão, inclusive a caneta. A caneta, né? Ele tem o governo na mão para mostrar, ainda que em um curtinho espaço de tempo, toda a sua habilidade como administrador político. Ou seja, ele não é alguém a ser ainda testado, ele é alguém que está no meio político há um bom tempo. Mas assim, dos três, eu ainda não sei qual é a bandeira de cada um. É saúde? É a educação? É a segurança? Né? Eu particularmente não sei quais são as propostas de cada um deles. Guto Brito, questão eleitoral em São Paulo. Só para finalizar, eu vou vou com o relator, com o Aldo, mas em relação a essa questão, a gente vê a atuação do governador Aldo é relator Márcio aqui França, na mesa, né? A gente acompanha, porque é isso mesmo, ainda não está definido, né? O quadro está um pouco nebuloso em São Paulo, mas de quem a gente conhece, que é o Márcio França, que fez, inclusive, se antecipou ao presidente da República e começou a negociar com os caminhoneiros. Muitas coisas que o governador acertou com a liderança aqui em São Paulo serviu para o resto do Brasil. O governo federal humildemente pegou as ideias. E eu acho que é isso que falta no homem público, Filete e Aldo, e telespectador. O homem público, ele precisa defender a população. E foi o que o governador Márcio França foi fazer, foi negociar. Bom, o que vocês querem? Vamos sentar aqui e vamos negociar. Então, e a gente procura, vamos puxar pela memória, que políticos aqui da região foram, seja para o lado dos caminhoneiros ou para o lado da população, por exemplo, a gente não vê, né? O prefeito Paulo Alexandre aí timidamente conseguiu que a limpeza, a coleta do lixo, pelo menos fosse garantida, né? Mas eu acho que essas pessoas têm que chegar nessa hora e mostrar a cara, porque é na diversidade que a gente vê o líder positivo. Então, eu sou prefeito de uma cidade, então eu tenho que lutar pela harmonia da maioria. Escuta, vamos garantir pelo menos 40% da frota de ônibus andando, né? Vamos conversar com o Sindicato dos Servidores, que é uma reclamação do Sindicato dos Servidores de Santos. Bom, vamos reduzir as equipes, vamos atender a maioria da população, vamos ter ônibus para trazer, vamos combinar um ponto de encontro ali na praia, na Zona Noroeste, nos morros. Vamos pegar essas pessoas e vamos levar para a policlínica, para a escola, né? Vamos tentar ajudar a população. E também, na minha opinião, acho que os prefeitos, a maioria, Santos não deu, mas deveria ter dado um ponto facultativo. A semana já estava quebrada mesmo pelo Corpus Christi. Vamos deixar as pessoas em casa, não ter a obrigatoriedade de fazer com que a mãe e o filho, né? Muitas vezes é a mãe, o filho, o avô, alguém leva a criança na escola, né? Então, num momento desse, que a liderança tem que aparecer, como apareceu do governador Márcio França, e que de alguma forma ajudou a população, porque a greve estava um dia, outro dia, e a população vendo o desabastecimento, que eu acho que muito do pânico... Mas as escolas pararam também. Não, em Santos não parou.
Santos é a maior rede que tem. Para a grande parou. Então, mas para as universidades todas, menos Santos. As universidades pararam, Santos não parou. E o prefeito não pode bancar isso se ele não tem um plano de emergência, por exemplo, para pegar funcionário e levar para casa à noite. Porque é muito bom você falar, não, vai estar todo mundo trabalhando. Mas aí, como é que faz aquela pessoa? O ônibus só caiu 30%, né, Guto? Não foi sim, Filete, mas por causa dessa negociação e fizeram ali por... Mas tinha que ter... Para quem pegar ônibus, desculpa então, cortar, se eu quero para quem garantir... pegar ônibus, trabalhar com 100% já é ruim. Exatamente. Desculpa, trabalhar com 70% é 1 hora, 2 horas a mais um ponto de ônibus. À noite, né? Mas também, às vezes, você tirar a educação também, às vezes também é uma não é tirar a educação, tem que avaliar o quadro. Exatamente, o quadro era ruim. Exatamente. O quadro era ruim. Estamos à beira do caos, né? Então, eu quero... Tem um pessoal ali, eu vou garantir um ônibus que vai levar essas pessoas de manhã e vai buscar à noite. Aí tudo bem, você garante um plano de contingência, mas o que aconteceu na maioria dos casos foi cada um por si, e é isso que causa a desinformação que traz o pânico. Eu não sei o que está acontecendo. E muitas vezes eu passei em muitos postos que não havia nenhum tipo de... O cavalete estava ali e já tinha fila, porque eu ouvi dizer e vamos lá, e a gente não tem quem pegue a população e leve pela mão num momento crítico como esse. Tem que fazer igual o Nelsinho. Nelsinho anda de skate, na boa, pela ciclovia, vai de skate, chega lá, tá sempre novo, em boa forma física e tal. Então é isso aí. Por isso que tá bem. Um abraço pro Nelsinho, para sua mãe que está sempre vendo o programa da Dilma Rodrigues, né? Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com muitas perguntas. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TVCom. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta ao nosso Sem Reação. Hoje, dia 30 de maio de 2018, um dia antes do feriado de Corpus Christi amanhã, né? As pessoas podem estar vendo o programa hoje às 11 horas ou 1h da manhã, no começo do feriado. Hoje com o Dr. Aldo Santos Pinto, advogado, pós-graduado em Direito Constitucional, pós-graduando em Direito Empresarial. Guto Brits, jornalista da casa, faz vários programas, Santa Casa TV e outros programas aqui na rede, já participou de várias TVs e jornais aqui da região, né? Muitas perguntas. Uma para o Dr. Aldo. Você não acha que os brasileiros precisam mudar seus costumes e parar de pensar em si mesmos e pensar no coletivo? Concordo com o que ele está falando. Então, é aquela questão que eu coloquei, que o cara na bomba chega a gasolina no mesmo preço para ele, só que está todo mundo precisando, ele põe R$4,50. Põe R$5. Gasolina que ele comprou com preço, né? Com o preço velho lá atrás. Velho. Aí, por exemplo, em vez de ele fazer um bom atendimento, colocasse os R$4, 10 centavos a mais, tudo bem. Mas fizesse bom atendimento com as pessoas, lavando os vidros, Você quer calibrar pneu? Calibra aqui, tal, né? Porque só dá para encher um carro cada vez que cada bomba, né? Não adianta que não vai passar um carro por cima do outro, né? Você tem que ter tempo de encher. Aí vai encher outro carro, vai encher outro, O que acontece? Será que não captaria clientes para ele? Agora o cara cobra 5 mangos, o cara vai passar para ali, pô, esse cara me roubou, né? Tal, eu penso assim. Então é a Maria José perguntando pro Aldo se ele não acha que o brasileiro precisa mudar o costume, pensar em si, pensar também não só em si, pensar no coletivo. Em primeiro lugar, obrigado, Ana Maria José, pela audiência e por ter direcionado a pergunta para mim. Eu sou aqui dos dois, talvez o menos qualificado para falar, mas eu vou falar a minha opinião a esse respeito. Tem um vídeo do Leandro Carnal, uma palestra, parte de uma palestra que ele faz diversas palestras pelo Brasil, uma delas ele fala sobre comportamento do povo brasileiro. E ele fala que o que o governo, o que nós estamos descobrindo do governo, nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade. Como assim? Vai a senhora dizer, e eu também digo, eu não sou corrupto. Pois bem, mas o que ele fala nessa palestra dele é que pequenos gestos que nós passamos, inclusive para os nossos filhos, do tipo, liga aquela pessoa que nós não queremos atender, a gente pega o telefone e fala que eu não tô. Esse tipo de mentirinha, esse tipo de comportamento, parar, por exemplo, você passa pela Conselheiro Nébias muitas vezes, pela Ana Costa, ou numa padaria que tem lá na ponta da praia, perto da rotatória, você vê o cidadão brasileiro, santista, que teve acesso a uma boa cultura, com um bom carro, ele para o carro dele ao lado da placa do proibido parar, liga o pisca e ponto final. Então, é essa sociedade, ou é essa pessoa que também, não estou dizendo que todos nós fazemos isso, viu, dona Maria José? Mas é essa pessoa também que vai às ruas e se diz indignada com a corrupção. Ora, a base, todos nós precisamos
partir para um ponto de tolerância zero, né? Tolerância zero. E eu zero desde o troco. A pessoa que vai te dar o troco fala, não tem um troco, quer a bala não, quero a minha moeda. Eu quero a minha moeda. Quando nós começarmos a exigir de nós mesmos, em primeiro lugar, tolerância zero, a gente tem o poder de transformar, inclusive, quem está lá em cima. Guto Brito, várias perguntas chegando aqui. Professor Maurílio, olha o professor Maurílio aqui. Maurílio Tadeu Campos. Hoje as pessoas estão escrevendo bastante, né? Escrevendo textos longos, bastante. Textão. Maurílio Tadeu Campos, professor, escreve sempre na Tribuna Livre e tal. Eu leio, hein, professor? O povo brasileiro ainda vai chorar por ter perdido a chance de melhorar o país. Perderam a chance quando viram um posto de gasolina e correram até ele. Brigaram pelo combustível superfaturado, ao invés de deixar esses postos cheios de gasolina e aderirem ao manifesto junto com os caminhoneiros. Preferiram seus tanques e abandonaram os que estiveram 9 dias na beira da estrada. Brasileiros pagam R$10 o litro de gasolina, R$50 um pacote de arroz, R$8 um litro de leite e assim por diante. Hoje até alguns olham sem graça e pensam que poderiam ter deixado o carro ou a moto na garagem. Os brasileiros perderam a chance de demonstrar algo que, infelizmente, ainda não tem: patriotismo, civilidade, amor e respeito a si mesmo e aos seus semelhantes. Então, o professor Maurílio, que também é um escritor, né? Maurílio Tadeu Campos também é um poeta, tal, ele falou que se podia mandar o texto, e pode mandar sempre, professor. Guto, ele disse que as pessoas perderam a oportunidade de mostrar um civismo, um patriotismo, aderindo à greve junto com os caminhoneiros. Boa tarde, professor. Eu concordo, eu respeito suas palavras, mas não é o que eu penso. Eu acho que não dá para aderir à greve que prejudica a população, que me prejudica. Essa coisa do combustível mais caro é uma outra história. Não é dizer que o preço que está alto é que está prejudicando o caminhoneiro. Isso aí a gente que paga a conta sempre, a sociedade que paga a conta sempre. Não é só... Lá atrás teve outra, não é só para os 10 centavos, né? 20 centavos, Guto. 20 centavos do transporte. E foi há 4 anos, né? A gente lembrando, ano de eleição, sempre tem essas bandeiras, né, que são levantadas. E eu tenho muito medo, viu, Aldo, quando existe uma categoria ou um grupo que diz eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para o Brasil. Eu tenho muito medo disso. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Eu quero ter o pão, a gente passou aí a prateleira do supermercado vazia, eu quero ter o pão lá. Porque agora esse pão, que era 5, vai vir 7. E disseram que baixou. Onde que baixou? Então é difícil você ser a favor de uma greve que prejudica a maioria. Que você tem um desabastecimento nas cidades. Que você andar aí para os lugares é o de menos. Deixar o carro em casa é o de menos. Tem que deixar? Então vamos combinar, ó. Semana que vem ninguém vai colocar gasolina. Vai todo mundo deixar o carro em casa. Aí eu concordo. Mas ele não está falando que... Eu sei, Filete, é um contexto. Eu sei, mas eu não concordo, não posso concordar com uma greve que é que vai prejudicar a população. Que a família do caminhoneiro que está no bloqueio, ela está tendo acesso a pão, a carne, arroz, a feijão. Eu não sei. Se tiver, são privilegiados. Porque a maioria do povo não está. Somos nós que vamos pagar a conta. Outra coisa, já tem uma proposta para se tentar diminuir o preço da gasolina, é colocar bombas automatizadas, como existe em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, que você é o self-service. Você vai lá, pega o seu cartão de crédito, compra o combustível e você mesmo abastece o seu carro. Já vieram com essa ideia. Então, já vai ter um desemprego de possíveis trabalhadores, um possível desemprego numa negociação futura. Eles vão dizer, vamos cortar. Quer diminuir? A gente vai cortar o frentista. Quer dizer, eu não entendo o lado positivo dessa greve. Quem ganhou com essa greve, senhores? Quem ganhou? Também o professor não está falando que ele é eu não estou dizendo... Ele está só falando que poderia aproveitar o momento e fazer todo mundo... Eu respeito o que o professor falou. Eu não estou falando em cima do que ele falou. Ele não falou que é a favor da greve. Ele achou que a gente perdeu a oportunidade. Eu estou falando. Cada um tem a sua opinião. Eu respeito o que o professor colocou. Eu não estou falando nada contradizendo o que ele colocou. Eu estou dizendo a minha opinião. Como atingido... pouco em relação ao que o trabalhador, a pessoa que mora na zona noroeste, por exemplo, a pessoa que mora no morro, que não tem um transporte para o morro, tem que pegar a van funciona a diesel, muita gente teve problema para se locomover,
para ir ao trabalho. Muitas empresas estavam descontando o salário dos trabalhadores. Muitos supermercados, com as pessoas com as quais eu falei que trabalham, estavam tendo, tipo, olha, eu moro em São Vicente e eu tenho que vir trabalhar mesmo não tendo ônibus, esperando 2, 3 horas, porque se eu não vier eles vão cortar o meu dia. Então, aonde que a greve está sendo benéfica? Para uma minoria que tem um interesse ali de conseguir desestabilizar o país. A nossa economia estava saindo do atoleiro, agora voltou tudo de novo. Todo mundo teve prejuízo. Produtor, o intermediário, o feirante. Vai na feira hoje. Tem produto? Não tem variedade. O que tem está muito caro, está feio, está machucado. Então eu não sei quem ganhou. E a gasolina vai continuar cara, né? Não teve objetivo cumprido nenhum. A dona Josefa está falando, estou andando de carro, concordo com o professor. Eu estou andando de ônibus nesses dias, meus carros estão na garagem. Tenho levantado mais cedo de casa, Filete, porque é um esforço que eu tenho que fazer. Então, o Alcino teria que tabelar os combustíveis como era antigamente. Deixar na mão do comerciante é complicado. Um abraço a todos do debate. A Lucélia, veio de VLT. O brasileiro gosta de dar um jeitinho para tudo. Todos querem levar vantagem. Temos que ter mais patriotismo. O Brito do Setaporte, parabéns pelo programa. Realmente é surreal. Os senadores aprovam a semana aumento de impostos para 22 setores da economia. Foi o que o Guto falou, né? Doutor Aldo, nós vamos pagar de alguma outra maneira, porque o Temer pensou assim, poxa, eu não vou diminuir o ministério, que eu tenho pouco. O Figueiredo tinha 12, são os 12 apóstolos. Eu tenho 40, né? 40 lembra alguma literatura infantil, né? Do Alibaba e os 40 gênios, não é isso? É gênios ou... Alibaba e os 40 amigos, né? Então, o Alibaba e os 40 amigos. Então, nós temos ministérios aí que não precisam ter. Temos secretarias nas prefeituras também não precisam existir e tal. Então, ninguém diminui o gasto público. Eu achava que se o Temer fosse, olha, eu vou diminuir 3 ministérios, realmente o Brasil, eu tenho que fazer minha parte, cortar na minha carne e tal. Essa voz mesmo que ele fala, né? Eu tenho que cortar na minha carne e tal, vou diminuir 3 ministérios aqui. Dane-se os partidos que eu vou, o pessoal vai ficar contra mim os partidos, mas é assim mesmo, tal. Estou diminuindo 3, vou fusionar 3 aqui, ministérios, caramba, eles estão cortando da carne dele. Tá, pô, legal. Ó, nós vamos diminuir 20% de todos os comissionados aqui do Planalto. Mas parece que eles estão na Disneylândia, nós estamos aqui, e eles pensam assim, pô, nós vamos dar 46 centavos de isenção, aí vamos aumentar impostos em 28 produtos da economia. O dinheiro que sai aos 46 a gente recupera aqui, continua com as mordomias aqui e tudo passa como se nada se passasse. É isso, Aldo? Eu acho que essa questão de greve, quando a gente fala em greve, tem gente que já brilha os olhinhos, já arregaça as mangas e quer ir para a rua. Onde é que é, né? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, tirar um pouco essa história do romantismo, da greve dos anos 70, 80, enfim. E tem que, acho que a pessoa que tem que, para entender o que está acontecendo hoje, ela tem que analisar o que de fato aconteceu. Eu nem vou falar diversos exemplos, mas basta olhar o jornal. Ainda que a gente tenha que filtrar alguma coisa, os jornais todos disseram que o oxigênio dos hospitais estava no limite. Tanto é que muitas cirurgias que estavam agendadas, eletivas, elas foram remarcadas. O oxigênio que tinha aí era o suficiente para atender urgência e emergência. E as pessoas que estão internadas, às vezes nos hospitais, ou muitas vezes nos hospitais, elas estão também com o acompanhante. Será que o acompanhante também teve direito a se alimentar? Porque ele está lá acompanhando o paciente. Será que faltou comida para essas pessoas? Então, assim, falar de greve, falar de caminhoneiro, falar de gasolina, respeito, uma vez mais, eu reitero o que eu já disse aqui, respeito às reivindicações, aquelas que foram expostas, explícitas. Mas apoiar o que está acontecendo a partir daí, com tanto prejuízo que é evidente que está acontecendo, não é possível que as pessoas não estejam entendendo que elas vão pagar a conta. Já se fala em 9 bilhões, tem muita gente que fala, mas o dinheiro não é meu mesmo, como não é seu? O dinheiro não é do Temer, não é do Temer, não é de nenhum político, o dinheiro é nosso. Como né? O dinheiro não é seu? Vá até a feira para ver quanto vai estar custando já as verduras, os legumes, nesses próximos dias. Eles não fazem essa ligação. Essa conta vem rápido. Já veio, já está vindo, rápido. Né? Já está vindo. Bom, vamos passar coisas boas, falamos só de greve, de um monte de coisa, gente que ficou desabastecida, gente que furou fila, comerciantes que cobraram muito mais caro e tal. Mandar um abraço para a Lucélia, que falou que o Brasil é um país que tem muitos espertos, mas o povo é bom. O Brito do Setaporte, eu fui de moto ao trabalho, a gasolina acabou, então eu fui de bicicleta, não morri por causa disso, Filete, estamos vivos aqui.
É o professor também. Maravilha. O negócio é quando falta comida, né? Eu moro em São Vicente e o VLT me ajudou, Filete. Eu trabalho no Guarujá, né? Mas eu sou a favor do modal. Logicamente que ele não atende a todas as pessoas da região. Tem que ter seus tentáculos, como o doutor Aldo muito bem falou, né? Então, vamos passar agora também as imagens da inauguração do Centro de Diagnóstico de Imagens da Santa Casa. Olha que bacana, coisa boa. Se a gente está falando em greve, aí são as pessoas, o evento que ocorreu na sexta-feira passada, é isso? Sexta-feira passada, sim, lá na Santa Casa. Olha que bacana. Chegando aqui. Equipamentos modernos, viu, Filete? Tecnologia de ponta, o Dr. Carlos Ares, cardiologista. Olha o Augusto. O Augusto está com uma gravata vermelha, é bacana. Papa, deputado Papa. Ariovaldo Feliciano, o nosso provedor, com uma gravata bonita aí. Filete, eu sou testemunho do trabalho sério que o doutor Ariovaldo Feliciano, provedor da Santa Casa, vem fazendo, de toda a sua diretoria, o Augusto Capô de Casa lá como diretor administrativo e financeiro, toda a mesa administrativa, que tem o Rafael Vita, João Domingos, doutor Polaco como vice-provedor, tem o Cacá Teixeira, enfim. Os funcionários, né? Os colaboradores do hospital. Né? O trabalho deles é tão empolgante, tão sério, que você vê o envolvimento dos 4.000 colaboradores que a Santa Casa tem. E esse trabalho, essa dedicação é tão grande que ele está contagiando empresários da cidade, contagiando de maneira positiva. Nesse evento aí, Guto, você estava presente, nós vimos um dos empresários que participou, que contribuiu, se emocionando ao reencontrar o doutor que foi bisturi de ouro lá nos anos 70. Ele disse que ele entrou na Santa Casa desacordado, tinha recebido tiros por alguma situação, enfim, foi alvejado. E ele foi operado na Santa Casa e se recuperou. E ele hoje, contribuindo com com parte desta obra aí, ele está feliz porque reencontrou, enfim. Então você vê que o trabalho positivo está refletindo na cidade, ainda com todas as dificuldades financeiras que o doutor Ariovaldo encontrou das administrações anteriores da Santa Casa. Ele tem feito de tudo para contornar essa situação e ainda conseguindo apoios importantes da sociedade. Reformar o sexto andar, né, que ficou bonito, né? Já passamos aqui. Apoios importantes da sociedade. E creio que o próximo, foi até anunciado durante o evento, é a cirurgia, a reforma do quarto andar, que vai atender a parte da UTI pediátrica, que é também sempre um assunto que nós entendemos... Recorrente, né? Recorrente. A Santa Casa vai também dar um exemplo importante e entregar, daqui a alguns meses, essa obra também para a sociedade. Só para o telespectador, Filete, rapidinho. 10.000 atendimentos mês vai ser a capacidade do Centro de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Quer dizer, o presente que é o hospital mais antigo do Brasil, 475 anos completa, nesse ano vai dar para a população, e se não fosse a Santa Casa, né, a nossa saúde, não sei nem aonde estaria, né, Aldo, Filete? Verdade. Meu amigo Paulo Rogério falando que tem gasolina no posto antes do túnel, mas a fila está na Rangel Pestana, complicado. Outro posto da Lucas Fortunato, a fila está na Constituição. As filas são enormes, conforme nós já falamos aqui, né? E o Pedro de São Vicente, Filete, temos jogos amanhã, será que o Santos ganha? Vamos torcer que pelo menos traga um empate de lá, né? A coisa está complicada, né? Aldo, Filete, acho que é importante agora, os postos já estão recebendo os combustíveis, né? Está aos poucos se normalizando. Como o Aldo falou, quem ainda tem um quarto, meio tanque, que não tem a necessidade de ir para um lugar, aguarda um pouquinho, né? Espera. Deixa os taxistas, as frotas de ambulância, polícia, todo mundo se abastece. Dos 99, exatamente. Quem vive do transporte, né? Quem vai precisar, tem uma urgência, uma emergência, vai viajar, precisa ir para o aeroporto. Vamos dar prioridade para essas pessoas e depois, com calma. Amanhã é feriado, né? Amanhã parece que o programa do feriado vai ser abastecer o carro, encontrar os amigos no posto. Mas com calma, tem gasolina para todo mundo, aos poucos a coisa vai se normalizar. Não podemos ter pânico, né, gente? Acho que a função da TV Com, entre outras, é também passar essa tranquilidade para a população, né? Já que os nossos governantes não fazem isso. Tenha calma, o mundo não vai acabar. Calma, não fure fila, respeite, né? Porque daqui a pouco a coisa vai estar normalizada.
Carlos Alberto, o maior interessado nessa greve é o governo corrupto, pois eles poderiam ter negociado antes e evitado essa paralisação. A intenção do governo é privatizar este filé mignon que é a Petrobras. É a opinião do Carlos Alberto aqui, né? E parabenizar o Augusto Capô de Caso, o Ariovaldo, porque de tantas notícias negativas, tantos confrontos, né? Tantas filas, a Santa Casa aí fazendo um belo trabalho e com certeza vai ajudar muita gente aí com esses diagnósticos de imagem tão modernos como a gente pôde passar aqui na TV, né, Aldo? E a gente fica muito contente de ter setores da cidade que estão progredindo, porque hoje você compra um terreno do lado da tua empresa, né? O Aldo que mudou de escritório, fez um escritório também que já era belíssimo, um outro mais ampliado, deve ter escutado muito disso, porque eu escuto o dia todo. Pô, tu está investindo no país? Eu pus até uma plaquinha na frente da minha clínica, essa empresa acredita no futuro do país. Porque se eu não acreditasse, eu ia embora. Eu pegava aquele meu passaporte italiano, filete, e ia embora para Ferrara, entendeu? Rua, se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Pegava o meu filho, punha na mochila, e vamos embora, você entendeu? Passaporte para a Itália, chego lá, cidadão italiano e a vida continua. Mas se eu não acreditasse aqui, porque você vai falar que a Itália é feio, é bonito. Se você for lá, vender suas coisas aqui, for lá e conseguir montar um comércio lá, você vai viver bem. Siesta, da meio-dia às 4, aqui eu estou trabalhando. Eu saio daqui, eu vou trabalhar. Eu trabalho 12 horas por dia e feliz. Mas se eu for para a Itália, eu vou trabalhar 8. Porque fecha tudo da meio-dia às 4, eu vou fechar também. Você entendeu? Só vai bater cachorro lá na emergência. Então, se eu for mexer com isso, entendeu? Então, é a questão. A gente tem que acreditar no Brasil. Se eu não acreditar, você não estava aqui, não é isso, Aldo? Filete, eu acho que o grande exemplo que a gente tem que observar, ou extrair de tudo isso que aconteceu, é que nós ainda não sabemos a força que temos. Nós ainda não sabemos como nos organizar. Porque se soubéssemos, o governo iria fazer a vontade do povo. O povo não ia ficar esperando a vontade do governo. Guto Brito, a pergunta que não quer calar. Vai resolver com o aprendiz do feiticeiro ou vai ter que chamar o professor para resolver o Corinthians? Eu sou a favor do Vanderlei Luxemburgo, né? Gente, a nossa maior arma não é a greve, é o voto. Vote certo. E aí você vai ter que cobrar das pessoas com que você vota. O voto é a nossa maior arma. Bom, queria agradecer a presença do Dr. Aldo aqui do Guto Brito, né? É um programa bem bacana, o Aldo que tem muito compromisso nesse horário, mas sempre é bom quando ele vem. Mandar um abraço para o Écio Lescrec, para o Rick Santos, para o Lupércio Mussi, para a dona Filomena de São Vicente participando do programa, para a Josilane, também para a dona Norma do Rio de Janeiro, que está vendo o programa hoje na sua versão ao vivo, né? Aldo, considerações finais aí, obrigado por participar do programa. Mais um filhão aí, do futuro doutor Aldinho aí, com poucos meses, muito sucesso, muita saúde. Obrigado, Filete. Eu vou pedir para minha esposa gravar esse programa. O Aldinho já está recebendo um olá. Filho, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? E que venha para ser feliz aqui, para somar com esse multirão de molecada que vai chegar aí para a gente construir um país novo, né? Guto Brito, sempre boa a participação do Guto, embora tenha que tomar o pessoal faz café aqui da dona Joana, não faz o maracujá. Antes. Você, o Cassione, o João, tem que tudo tomar maracujá nesse programa. Zé Geraldo ontem também, entendeu? Eu tomo, já tomei. Sempre que eu entro aqui, eu tomo maracujá. Mas a gente tem que acreditar no Brasil, como você falou, e tem que trabalhar, gente. Vamos trabalhar. E trabalhando a gente consegue as coisas, porque aí a gente está fazendo a nossa parte. Excelente feriado para vocês. Se tiver um tempo, sai de bicicleta, sai a pé, economize combustível e vamos ver outros modais de diversão que a gente possa fazer fora de casa, de repente naquela praça que a gente não vai, na praia, coisas que a gente não precise usar o combustível fóssil, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus, bom feriado que vocês merecem e até sexta-feira, se Deus quiser.